Não coma banana, ela tem frutose demais e vai estragar o seu fígado. Não coma carne, vai te causar câncer. Não coma gorduras, vai te causar doença cardiovascular. Não coma plantas, que vai acabar com o seu intestino por conta dos antinutrientes. Não coma ovos, porque vai aumentar o seu colesterol. Chega, né? Sinceramente, já deu. Eu me coloco nessa posição de uma pessoa que sempre traz coisas aqui pra evitar, por aí vai. Sinceramente, eu vou dar um tempo de falar sobre coisas que nos atingem negativamente e tentar focar um pouco mais na resolução das coisas. É óbvio que existem coisas que precisam ser evitadas e até completamente evitado. Mas a internet hoje está ficando impossível, tem informação vindo de tudo quanto é lado e você fica no meio desse tiroteio. Todos esses exemplos que eu citei ali antes causam estresse oxidativo, ok? Mas sabe o que mais causa estresse oxidativo? Exercício físico, sauna, aprender uma nova língua. E não é por isso que a gente deixa de fazer esse tipo de atividade, certo? Existe um contexto importantíssimo que é a base do nosso desenvolvimento como espécie. Ele se chama hormese. Hormese é uma resposta de crescimento e desenvolvimento fisiológico vindos depois de um estresse. Basicamente, a hormese é que em doses controladas de estresse, a gente consegue passar por ele e sair do outro lado mais forte e mais capaz. Se você pensar, essa é a definição de hipertrofia, certo? Musculação. A gente vai para academia, literalmente quebra a fibra do músculo fazendo força e depois na recuperação essa fibra é reconstruída mais forte, melhor e maior, certo? A hipertrofia é exatamente isso. Ou seja, para a próxima vez que você precisar dessa fibra, ela vai estar ainda mais forte, maior e mais capaz de realizar aquele movimento. E é óbvio que se você treinar por 5 horas todos os dias sem descanso algum, isso aí pode ter o efeito contrário. E aí não é um estresse hormético, é um outro tipo de estresse, é um estresse que realmente é maléfico. A mesma ideia tem a ver com o álcool e o consumo de álcool. Se você é uma pessoa que todo final de semana bebe todas e acorda completamente acabado no dia seguinte, esse tipo de estresse não tem nada de hormese aí, certo? Mas se você é uma pessoa que de vez em quando toma uma taça, 2 taças de vinho, ou que seja qualquer drink que contenha álcool, mas que você tenha um controle, uma moderação com isso, você inclusive pode fazer com que o álcool gere hormese em relação ao próprio veneno do álcool. O seu sistema no fígado de detoxificação vai ficar mais forte, mais resiliente. Plantas possuem antinutrientes com certeza. E algumas pessoas individualmente têm hipersensibilidade a, por exemplo, oxalatos nas plantas ou alguns antinutrientes como ácido fítico, que está presente em castanhas e sementes em excesso. Inclusive eu tenho um certo problema grave com castanhas. Quando eu consumo, eu praticamente não absorvo elas passam fazendo um estrago todo no meu intestino. Mas a grande maioria das pessoas toleram uma quantidade moderada, pequena, desse tipo de alimento. E não só toleram, mas como isso faz um excelente bem para o sistema da pessoa. Temperos, saladinhas, a gente vem nessa coisa de tudo faz mal, certo? Não faça uma dieta carnívora completamente estrita, porque qualquer plantinha vai arrebentar com o seu estômago, com o seu intestino. A gente não tá falando aqui de pegar um suco verde de couve batido e beber, porque aí a gente tá saindo daquela dose controlada, certo? E mais uma vez, que eu falei ali no título, a diferença entre a cura e o veneno está na dosagem. Esse é um bom exemplo deles. Suco verde pode ser que não seja a melhor coisa para você, mas uma saladinha de canto, umas folhas diferentes, pode sim, através dos próprios oxalatos e dos antinutrientes, causar um efeito benéfico no seu sistema. Assim como a sauna causa, assim como o jejum causa, assim como o exercício físico, musculação e cardiovascular causa. Legal a gente tocar no ponto do jejum é que um jejum de 24 horas uma vez na sua semana pode dar efeitos maravilhosos em relação à autofagia, em relação à reparação de células e proteínas velhas. Tem muita coisa boa aí. Só que fazer esse jejum 2, 3 vezes na semana, pode ser que isso seja um efeito contrário absurdo, que seu nível de estresse vai lá em cima e tudo desande. O banho gelado é outro exemplo para uma pessoa que está totalmente sobrecarregada de estresse. Colocar o corpo em uma situação que ele entende que você está praticamente uma situação fatal ali, de estresse absurdo dentro de uma banheira cheia de gelo, pode não ser a melhor coisa para suas glândulas adrenais. Pode ser que seja aquilo a cereja do bolo contrário, né? Para que se o estresse, suas glândulas adrenais simplesmente não dê conta de mais nada e você zere seu cortisol, que é o último estado do problema de cortisol cronicamente alto, né? Quando a gente zera tudo e aí já não tem mais tolerância para absolutamente nada. Ao invés da gente ouvir tudo e todo tipo de informação que vê na internet, de influências, inclusive como eu, que tal a gente seguir algo que nos desenvolveu como espécie, como um todo, que é a hormese, é o fato de que um estresse controlado e pequeno só nos dá mais campo para crescimento.
e aí você aplica isso de acordo com a sua individualidade e o seu contexto de vida no momento. Na minha opinião, essa é a melhor maneira de seguir uma vida saudável. Se você concorda ou discorda comigo, escreve aqui nos comentários.